¿qué tal? Bienvenido a más una clase de español. Soy la profesora Elisiane e juntos vamos aprender um pouquinho mais, bien? Antes de começarmos com a nossa aula, nós temos os nossos recadinhos de sempre, Você não deve esquecer de realizar a sua atividade obrigatória logo após assistir a essa aula. E você que tem entregado as suas atividades na sua escola, não deixe de cumprir o calendário, os prazos estabelecidos lá com a sua pedagoga, com os seus professores. Bien? Vamos ver então, nos lembrar do que vimos na aula anterior, na nossa aula passada? Em nossa classe passada, teníamos o título El mundo tras la pantalla, o mundo por trás das telas. Se acuerdam? Lembram? Os gêneros textuais trabalhados foram HQ e charge. Vocês estudaram também algumas ações no presente do indicativo e expressões relacionadas ao tema da aula. Bien? E em la clase de hoy, que vamos a ver? Nós temos o título Espanhol e seus mal-entendidos. O espanhol e os seus mal-entendidos. Acontece muito, da pessoa dizer assim, o espanhol é fácil, é muito parecido com a língua portuguesa, então eu falo lá um portunhol, eu me viro bem, mas existem algumas palavras que nós chamamos, quando estamos estudando a língua espanhola, de falsos amigos, que podem trazer, sim, muitas confusões e mal-entendidos. Hoje nós vamos estudar e aprender algumas delas, tá? Os gêneros que nós vamos trabalhar nessa aula são charge e o texto informativo. Vamos ver algumas palavras heterossemânticas, tá? No decorrer da aula eu vou explicar o significado dessa palavra que parece tão grande e complicada, mas na realidade não é tão complicado assim, tá? E léxico e expressões relacionadas à temática. Bien? Vamos começar então? Vamos começar com a leitura dessa charge. Espanhol e seus mal-entendidos. Então, temos aí as duas mulheres, essas duas mulheres, as personagens, e vamos ver aqui o que elas pensam. Na verdade, não está aqui representada a fala delas, mas sim o pensamento. A primeira diz, meu bolo esquisito, que grossa. Elas estão ali tomando café da tarde e com certeza, a colega disse que o bolo dela é um bolo esquisito. Ela achou isso uma grosseria. E a outra personagem, ela diz, café, ela pensa, café em copa? Que louca! O que isso quer dizer? Vamos tentar entender que confusão aconteceu aqui, de palavras. A gente tem aqui embaixo no slide o significado da palavra copa. Copa, em espanhol, é o mesmo que taça. Tradução para o português de copa é taça. E exquisito é gostoso, uma comida, algo sabroso, gostoso. Então, aqui, pelo pensamento delas, a gente percebe. A primeira personagem aqui, a de vestido rojo, a de vestido vermelho, ela pensa em língua portuguesa, ela pensa em português, Ela fala, meu bolo esquisito, que grossa, ela está pensando em português. A nossa segunda personagem, a que lleva gafas, a que está usando óculos de vestido azul, café em copa, que louca! Ela está pensando em língua espanhola, Então, aí que se dá o mal-entendido. Uma fala a língua portuguesa, a outra espanhol. E a confusão acontece justamente por causa do significado e os sentidos das palavras. São palavras semelhantes que existem em português e em espanhol, mas com significados diferentes. Então, provavelmente, a personagem ali de vestido azul, ela fez um elogio, ela falou que bolo gostoso, E ela queria dizer que era gostoso, mas ela disse que esquisito, porque esquisito é gostoso. E a brasileira achou, nossa, que grosseria, que sinceridade, A outra personagem ali, por sua vez, ela recebeu ali um café na taça, Taça, em la copa. Porque provavelmente a colega ofereceu, você aceita um café, E ela, sim, por favor, na copa, Ela deve ter falado isso, Então, olha o que aconteceu aqui. Aconteceu que ela está tomando o café ali na taça e achou bastante estranho, porque, na verdade, o café se toma em xícara, E xícara, em espanhol, a gente não chama de xícara, mas a gente chama de
taça. Por isso ela falou, uma taça, por favor, uma taça de café, por favor. Que taça é xícara, porque a gente associa essa maneira de segurar, né, aí o utensílio. Bien? Então, aí, só para nós introduzirmos as confusões que podem acontecer em conversas informais que acontecem o tempo todo. Bien? Vamos agora fazer a leitura de um texto que fala um pouquinho mais a respeito de uma situação onde acontecem os mal-entendidos. Hablando se entiende la gente, né? Conversando, as pessoas se entendem? A princípio, nós, né, queremos que sim. Só que, na verdade, os desentendimentos, eles provêm da própria conversa, né? da comunicação. Se não existe comunicação, também, com certeza, se não tem comunicação, não tem desentendimento. Mas quanto mais nós conversamos e nos comunicamos e expomos nossas ideias, podem surgir os desentendimentos. Vamos começar a leitura. Um grupo de ciclistas suele encontrar-se cada domingo para hacer unas rutas com a bicicleta por las afueras de Buenos Aires. Então, gente, nessa primeira parte fala ali que o grupo de ciclistas, ele costuma se encontrar todos os domingos para fazer uma rota, para fazer uma pedalada, né, por Buenos Aires. Vamos continuar. Madrugar no es el fuerte de ninguno de ellos, pero hacen una excepción con el deporte, ya que es su gran pasión. Então, acordar cedo, de madrugadinha, não é o que eles gostam, nenhum deles gosta. Mas eles fazem essa exceção, né, por causa do esporte, porque é a sua grande paixão. Cada domingo se levantam a las 6 de la mañana para hacer una ruta por la Pampa. Então, todos os domingos eles se levantam às 6 da manhã para fazer essa pedalada, né? O grupo está formado por argentinos e espanhóis. Quando terminam suas rutas, se quedam tomando algo em um bar e charlando. Depois que termina a pedalada, eles vão para um bar conversar. Então, perceba aqui, nesse início do texto, na introdução, nós vemos que não se trata agora de um português e um espanhol. Se trata de argentinos e espanhóis. Mesmo assim, acontecem, né, os mal-entendidos. Mesmo que o espanhol seja a língua, né, que os dois utilizam, os mal-entendidos ainda assim acontecem por causa da cultura distinta, né, das diferentes regiões. Temos a primeira atividade agora a respeito do texto. Lee las siguientes informaciones sobre el texto y responde con verdadero o falso. Bien? El grupo está formado por argentinos y españoles. ¿Es verdadero o falso? Al grupo de ciclistas le apasiona despertarse de madrugada. ¿Eso es verdadero o falso? Madrugar no es el fuerte de ninguno de ellos. ¿Verdadero o falso? Cada domingo se levantan a las 6 de la mañana para hacer una ruta. Então, um tempinho aí para você responder esta atividade, nós já retornamos para corrigi-la. Muy bien, a corrigir. Entonces, chicos, vamos ver aí o que é verdadeiro e o que é falso. O grupo está formado por argentinos e espanhóis? Verdadeiro. Al grupo de ciclistas le apasiona despertar-se de madrugada? Falso, né? O texto fala aqui não, que ninguém gosta de madrugar, acordar cedo. Madrugar no es el fuerte de ninguno de ellos. Verdadeiro. Y cada domingo se levantan a las 6 de la mañana para hacer una ruta. Verdadeiro, verdadeiro também. Vamos continuar aí com a leitura do nosso texto.
En estos encuentros es frecuente escuchar los típicos chistes sobre argentinos y españoles e de por medio se escutam as conhecidas exclamações. Então aqui está falando que nesses encontros entre os brasileiros e os espanhóis, o que acontece? Essas piadinhas, né, muito conhecidas, e se escutam as seguintes exclamações: cabrón, che. Apesar de que muitos deles conhecem já essas expressões, se apresentam situações que los llevan a confundir-se e terminam sempre muriendo-se de risa quando descobrem a verdade. Uno de esos momentos graciosos sucedió con la llegada de Eduardo, recién llegado de España, quien para integrarse seguía el juego a sus compañeros. Então, nessa parte do texto, começam a aparecer essas palavras, cabrón, che, que eu não vou traduzir agora para vocês, porque vocês vão descobrir ali na atividade no exercício. Então, com essas confusões aqui que o texto diz que acontecem, eles acabam, né, rindo muito, né, e o recém-chegado ao grupo, o Eduardo, ele tenta fazer o jogo, entrar nessa brincadeira dos companheiros, fazer essas piadas, dar risada para se sentir bem, ser bem aceito. Em um momento, em plena ruta, se acercou a Ernesto, né? No momento ali de pedalando, se aproximou a Ernesto, el argentino, e querendo hacerse el simpático, se dirigiu a él em algumas ocasiões, com a palavra pelotudo, pensando por desconhecimento que era uma palavra graciosa, engraçada e não muito ofensiva. Al rato, por um momento, Ernesto le contestou algo molesto: che, baja um cambio. Né? A gente já vai ver também o significado dessa expressão. Lo qual Eduardo malinterpretou, pensando que se referia à la bicicleta, né? Porque a bicicleta tem as marchas, os câmbios da bicicleta. Então, ele entendeu que o Ernesto estava dizendo para diminuir a marcha da bicicleta. Por lo que bajou el cambio literalmente sem compreender lo que este queria dizer-lhe. Vamos então agora para a atividade 2, pensando nessas expressões que aparecem aí no nosso texto. Por que ou para que utilizou Eduardo a palavra pelotudo? Vamos ver. Para ele, é normal utilizar insultos como cabrón, porque estava enfadado, estava chateado com Ernesto, ou para parecer divertido e assim integrar-se em el grupo. Então aqui você vai assinalar qual dessas alternativas você acha que é a correta, né? Para que Eduardo utilizou a palavra pelotudo? Aqui na segunda questão, que quer dizer a expressão al rato? Daí ela apareceu ali na frase, al rato Ernesto le contestou, né? Ernesto respondeu. O que significa al rato? Llamó Eduardo de rato, animal, depois de um tempo, ou al rato é um insulto. Um tempinho para você pensar um pouquinho, refletir, responder, e nós já corrigimos essa atividade, ok? Listo, chicos? Vamos corrigir? Vamos fazer a nossa correção? Então, por que utilizou Eduardo a palavra pelotudo? A resposta correta é a C, para parecer divertido e assim integrar-se em el grupo, é o que o texto nos diz. E aqui na segunda questão, que quer dizer al rato, depois de um tempo. A palavra rato, em língua espanhola, significa um
período, um curto espaço de tempo, né? Não é o animalzinho lá não, tá? Tem também a expressão, a palavra ratón, que é o mouse do computador, que também é semelhante, parecida. Continuando o texto. No te decía el cambio de la bicicleta, decía que bajaras tu tono. Então, ele não estava falando da marcha da bicicleta, ele estava falando sobre o tom, a forma de falar, de se expressar. Explicava Ernesto com uma sonrisa por la situação confusa. Que tono? Perguntou surpreendido Eduardo. Mas que tom, né? O Eduardo perguntou surpreso. Hoy me dijiste en alguna ocasión pelotudo y hay que tener mucho cuidado con esa palabra porque se puede pudrir todo, aclaraba Ernesto. Ah, entonces sería algo así como cabrón o gilipollas en España, comparaba Eduardo. Eso es para ustedes, depende del contexto, igual que para nosotros. Então, ele está explicando ali para o Eduardo, ó, para vocês, assim como para nós, essas palavras, elas vão ganhar um significado distinto, dependendo muito do contexto. Me molestou, né? Ali ele está dizendo, me molestou, eu me chateei, porque me pareceu grosseiro, me pareceu algo grosseiro. Respondeu mais tranquilo Ernesto. Não te preocupes, não era minha intenção, Eduardo vai explicando, né? Eu não sou esse tipo de persona. Para a próxima vez, nos hacemos um dicionário de las palavras peligrosas. Bromeava Eduardo para quitarle hierro al asunto. Al terminar la ruta, contaban la anécdota al resto del grupo y se daban cuenta de que, a pesar de las diferencias y las confusiones, al final, hablando, se entiende la gente. Então, a gente encerra o texto assim e tem aí a atividade para nós agora vermos aquelas expressões que apareceram durante o nosso texto, para agora vocês fazerem a associação, né? Você vai fazer a relação. Che, por exemplo, né? O que significa che? Mala persona ou sinvergüenza? Causar um enfado ou mala situação, né? Irresponsável ou tonto? Não dar importância a algo? Hacer lo mismo que hace outra persona? Ou para chamar ou pedir atenção a alguém? Assim também com seguir el juego, quitarle hierro al asunto, cabrón, pelotudo e pudrir todo. Vamos aí testar a sua capacidade agora de fazer a relação e descobrir o significado dessas expressões. Um tempinho para você responder e nós já voltamos. Listo, chicos? Vamos corrigir? Então, vamos ver. Che. O que significa che? Essa palavra também é bastante usada no Rio Grande do Sul, né? Os gaúchos usam bastante. Então, che, para chamar ou pedir atenção a alguém. Seguir el juego. Hacer lo mismo que hace outra persona. O que significa quitarle hierro al asunto? O que significa essa expressão? Não dar importância a algo. 4. Cabrón. Cabrón, mala persona ou sinvergüenza, sem vergonha, né? Nós utilizamos essa expressão acá. Pelotudo, número 5, irresponsável, tonto, bobo, né? Pudrir todo significa causar um enfado ou mala situação. Causar, então, uma situação desagradável, chata. Bien? Vocês conseguiram acertar? Eu acredito que por intuição, acho que sim, né?
Vamos ver então agora o que significam os heterossemânticos, que apareceu lá no início da aula, né? Que é um dos conteúdos da nossa aula de hoje. Palavras semelhantes são palavras muito parecidas, semelhantes. Em alguns casos, elas se escrevem exatamente da mesma forma que em português, né? Então, essas palavras semelhantes em espanhol e em português, mas que têm significados distintos, completamente distintos. Alguns exemplos, nós temos aqui alguns. As palavras heterossemânticas são muitas, né? Ainda eu quero ressaltar hétero, né? Que significa diferentes, e semânticos, que vem do significado da palavra. Então, significados diferentes. Então, a palavra cepillo. O que significa cepillo? Escova, tá? E escova, vassoura, tá? Vaso é copo. Então, aqui, ó, essas primeiras palavras destacadas, elas estão em espanhol e as próximas é a tradução para o português. Vaso, copo, taça, xícara, copa, taça. Salada significa salgada, uma comida, por exemplo, uma comida que a gente diz que a comida está salgada, uma comida salada. Embaraçada, grávida. Então, essa é uma expressão que causa também bastante confusão, né? Por exemplo, minha prima está embaraçada. Em português, embaraçada quer dizer ela está com alguma situação, ela está envergonhada, né? Pode ser, mas embaraçada, grávida. Oficina é o escritório. E taller é a oficina onde você leva o carro para conserto. Rato, nós já vimos, um tempo curto. Listo é pronto, né? Igual a professora sempre fala, listo, pronto, terminar um exercício? E pronto significa logo. Como eu disse para vocês, existem outras expressões, como, por exemplo, pelado, que significa um homem sem pelo em la cabeça, sem cabelo, né? Porque cabelo é pelo, pelado, careca, né? Então, pelado, careca. Muitas outras expressões, como polvo, por exemplo, que a gente pensa que é o polvo do mar, mas é pó, né? Polvo, pó. Vamos fazer uma atividadezinha agora a respeito. Vejam lá. Señala a opção que completa a frase corretamente. Necesito llevar el auto para el escritório, taller ou oficina. Tiene problemas en el motor. 2. Ya tenemos el proyecto. Daí você vai completar com listo, pronto ou rápido. Mañana se lo mostraremos al profesor. 3. Si me das outra, escoba, escoba ou cepillo, né? Qual das três palavras completa? Se me das outra, te ajudo a barrer el pátio. Um minutinho para você responder e já voltamos, bien? Muito bem, vamos a corrigir. Então, atividade 4. Necesito llevar el auto para el taller. Taller. Tiene problemas. Levar el auto para el taller tiene problemas en el motor, né? Porque o carro está com problema no motor. Então, para a oficina, taller. Ya tenemos el proyecto listo. Mañana se lo mostraremos al professor, que na língua portuguesa para nós é pronto. Se me das outra escoba, te ajudo a barrer el pátio. Então, escoba, a vassoura. Agora, nós temos o nosso quiz. Você vai assinalar uma das três opções. Aqui, melhor completa a frase. A frase é a seguinte: deseo beber uma taça, uma vaso. Já não dá certo aqui, né?
o artigo ou copa. 2. Señala a palavra que completa a frase corretamente. A comida estava deliciosa, ainda que um pouco salada, ensalada ou salgada. Vamos ver como que fica. Então, deseo beber uma taça de té. Uma xícara, né? Pense assim, xícara você segura da mesma forma que nós seguramos a taça. Señala a palavra que completa a frase. A comida estava deliciosa, aunque um pouco salada, salgada. Bien? Então, hoje, né, nós estudamos os heterossemânticos, os mal-entendidos que acontecem entre o português e a língua espanhola. Muchas gracias, Chico, por sua atenção. Luego teremos a próxima classe. Hasta.